Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, faz um tempinho já, né, uns 2 meses que eu não gravo vídeo e dessa vez eu não vim gravar nem sobre nada específico, né, tô gravando esse vídeo só para dar uma satisfação de por que eu sumi desse jeito. E, né, porque tinha bastante gente me pedindo para gravar vídeo, para comentar sobre situação política. E pessoal, vocês veem pelos meus vídeos, eu não costumo comentar notícias, fatos do dia, da semana. Eu procuro gravar, a gente está na internet, né? Eu sou dos velhos youtubers, né? Vocês podem ver, esse ano a minha conta no YouTube vai completar 10 anos, que eu comecei a gravar vídeos assim de vlogger, de falar, de dar opinião, já tem uns 5 anos já, né? Então eu sou da turma dos velhinhos, né? Dos seniors, né? Do YouTube já. E justamente por isso eu costumo não comentar coisas, né, do dia, né, da semana. Eu gravo coisas que, se vocês assistirem os meus primeiros vídeos mais antigos, hoje eles ainda servem, ainda estão atuais, né, porque eu falo, por exemplo, sobre a questão política que a gente está vivendo agora. Eu não costumo comentar os fatos da política, né? Eu falo sobre os bastidores, né? O que está por trás das coisas. Então, se vocês assistirem vídeos meus de 4, 5 anos atrás, de 3 anos atrás, eles não estão desatualizados, né? A gente está na internet e tem coisa que está sendo gravada, tem coisa que a gente vê hoje que foi gravada anos atrás, né? Enfim, esse vídeo meu, né, tem gente que talvez daqui a alguns anos vai assistir, então eu procuro gravar coisas meio atemporais, né, para estar na internet, né? Não é um jornal que a pessoa vê as notícias do dia, né? Então, pessoal, o motivo de eu ter dado essa sumida é porque não é por causa de ameaças, que isso eu já estou acostumado faz tempo, não é por... é simplesmente cansaço. Eu cansei, esgotei, né, a energia, não aguento mais, né? Eu já parei, dei uma cortada no Facebook já faz tempo, porque também não estava aguentando mais. Já perdi não, né? Eu investi muito tempo no Facebook, mas com isso também eu deixei meio de lado a minha vida profissional, a minha vida pessoal, né? Em vez de eu investir esse tempo que eu investi na internet, nessa guerra cultural, me fez falta, né? Me prejudicou um pouco na carreira, profissionalmente, né? Na vida pessoal, mas eu acho que valeu a pena, né? Os frutos estão aí, não só eu, como muita gente que está nessa guerra cultural e política já faz anos, já, né? Eu estava nesse movimento que a gente chama de direita, né? Coisa de 5 anos atrás eram poucos, né? E desses que há 5 anos atrás se destacavam mais na militância política, né? A maioria hoje ficou meio, tá meio fora, né, do foco, né? Eu mesmo hoje nem aceito mais o rótulo de direita, né? Eu já não me considero mais de direita já faz tempo, já expliquei também por quê. Não vou ficar explicando muita coisa nesses vídeos, né? Tinha gente me cobrando de comentar sobre o que está acontecendo na política, mas como eu disse nos últimos vídeos falando sobre política, eu já falei tudo que tinha para falar, comentando, explicando o que está nos bastidores, o que está por trás do teatro público, né? Dessas notícias que dá na televisão. Aquilo ali é só para enganar a trouxa, é só para enganar o gado, né? O que está nos bastidores, eu já falei tudo que tinha para falar, vocês vejam nos meus vídeos. Tudo isso que está acontecendo hoje, de essa questão entre impeachment e intervenção militar, eu já venho falando há 2, 3 anos atrás, né? Para vocês terem uma ideia, tem uns textos aqui, que tem um texto aqui que eu escrevi sobre o PMDB, eu escrevi esse texto para o PMDB, para o pessoal do PMDB, quando antes até, acho que foi antes de eu me filiar até, não, eu já era filiado já,
há 5 anos atrás, em 2011, né, quando eu me filiei no PMDB para ser candidato em 2012. E, pessoal, tem muita gente que critica o PMDB, critica o Michel Temer, e o que eu tenho para falar para quem não gosta do PMDB é que vocês não viram nada, vocês não sabem de nada. Tudo que vocês acham que é ruim no PMDB, vocês não têm noção, é muito pior do que vocês imaginam. O PMDB é muito pior do que vocês pensam. Até quando eu me filiei, até pouco tempo atrás que eu fui ficar sabendo que tinha um grupo guerrilheiro, terrorista, comunista, da época do regime militar, chamado MR8, que entrou para o PMDB ainda durante o regime militar, e só recentemente, coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, eles saíram do PMDB e criaram outro partido lá, Partido Pátria Livre, se não me engano. Então, mas até hoje, um dos motivos de eu ter entrado para o PMDB foi que, pela lógica, né, na inocência de 5 anos atrás, né, eu venho aprendendo ao longo dos anos também, e aprendi muito com essa experiência de ter me filiado a um partido, ter sido candidato, e por isso eu falo muita coisa que eu falo de política por experiência, né, o que está por trás desse teatro todo da política, né. E, pessoal, eu me filiei no PMDB pela lógica que, sendo um partido que vem desde a época do regime militar, aqueles que eram oposição ao regime militar, mas imaginando que os comunistas, os esquerdistas mais radicais, ao longo desses 30 anos foram saindo e criando esses outros partidos de esquerda e comunistas radicais, e que 30 anos depois não tivesse mais comunistas ou esquerdistas radicais dentro do PMDB, e que o PMDB ainda fosse um dos partidos mais ao centro, mais à direita e menos esquerdistas de todos. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, descobri que ainda até hoje tem muito comunista no PMDB. Então é por isso que eu digo, o PMDB é muito pior do que vocês imaginam. Vocês acham que o problema do PMDB é corrupção, que isso tem em todos os partidos, nenhum escapa. Inclusive por isso que eu não me filiei no PP na época, né? Eu até tinha vontade de me filiar ao partido do Bolsonaro, né? De ser do mesmo partido do Bolsonaro, o PP, mas em São Paulo o PP é muito estigmatizado como sendo o partido do Paulo Maluf, por isso eu não queria ser do partido do Maluf, né? Tanto que acho que tomei a decisão certa, que o Eduardo Bolsonaro, né, por São Paulo, né, o filho mais novo dos 3 que entraram para a política do Bolsonaro, ele não entrou para o PP, né, entrou para o PSC, e hoje os 3, né, mudaram para o PSC, né, o Bolsonaro também. E acho que mas, pessoal, corrupção tem em todos os partidos, a gente vê isso hoje. É claro que o PMDB, por ser o maior partido de todos, acaba chamando mais atenção, se destacando mais, mas o que mais se ataca, mais se fala contra o PMDB, que é a questão da corrupção, isso tem em todos os partidos. O pior que tem no PMDB são os comunistas, e é por isso que eu digo, corrupção é o menor dos problemas, comunismo é 1000 vezes pior do que isso. Corrupção, né? A gente falava do Paulo Maluf, que era o ícone da corrupção alguns anos atrás. Hoje a gente vê que o Maluf, em questão de corrupção, é um amador comparado com os comunistas, e que o que os comunistas fazem de pior, né? O genocídio, os milhões, milhares de mortos, como fizeram em Cuba, como fazem no Brasil hoje, um verdadeiro genocídio, uma guerra civil que a gente vive no Brasil com mais de 50 mil mortos, e a gente sabe que não dá para confiar em estatística no Brasil, então a situação é muito pior. A gente tem 200 mil pessoas que desaparecem por ano, e isso não é explicado. Então, pessoal, a pior questão é a do comunismo, mas mesmo assim, mesmo o PMDB sendo tão ruim, pior do que vocês imaginam, eu até depois da eleição em 2012 pensei em mudar de partido, fui pesquisar outros partidos, e por pior que o PMDB seja, eu também posso afirmar que ainda é um dos menos piores, porque os outros a gente só vê partidos que defende abertamente o socialismo, o comunismo, e o PMDB ainda é menos pior do que o PSDB, o PMDB ainda é menos socialista, menos esquerdista do que o PSDB, tem gente de direita no PMDB, bastante gente de direita no PMDB,
Tanto que o motivo de eu ter entrado para o PMDB foram algumas pessoas que eu mais admirava na política na época estarem no PMDB. O Paulo Scaff, que foi o candidato a governador de São Paulo que eu mais gostei em 2010, migrou para o PMDB. O Pedro Simon, que na época eu admirava muito, né, como senador, achava que era um dos melhores políticos do Brasil. Inocentemente ainda não sabia que o Pedro Simon era comunista, mas admirava muito ele na época. E foram dois ícones que me chamaram a atenção para o PMDB. E hoje a gente vê, né, o Peninha, né, de Santa Catarina, que tem a proposta de revogar o Estatuto do Desarmamento, é do PMDB. Então, apesar do PMDB ser pior do que vocês imaginam, ainda é um dos partidos menos piores, e por ser um partido tão grande e ter toda essa força, é um partido que faz diferença. Então, eu acho que não adianta a gente tentar se infiltrar no sistema e tentar mudar o sistema e tentar melhorar um país num partido nanico que não tem força, que não tem expressão. Por isso eu continuo no PMDB e acho que dentro da política partidária ainda é o menos mal, né? Tem outros partidos bons também, mas mais fracos, né? Que não tem, enfim, pessoal. Por isso eu escrevi na época esse texto aqui que eu nem lembro, né? Eu não lembro de ter lido, faz tempo que eu não leio, nem lembro mais o que fala, né? Com certeza amadureci muito as ideias nesses 5 anos, mas foi um texto que eu escrevi para o pessoal do PMDB e hoje, com certeza, muita coisa que eu disse aqui 5 anos atrás está acontecendo, que eu vim alertando. E é por isso que eu falo, né? Tudo isso que vem acontecendo na política hoje é na prática o que eu já falei, né, sobre os bastidores. Então eu não tenho mais muito o que falar. Se vocês verem meus vídeos mais antigos, que com certeza ninguém viu todos, eu já falei sobre tudo isso. Tem um outro texto aqui que eu também escrevi em 2010, 2011 também. Na época eu ainda nem estava totalmente contra o PT. Outro dia eu estava lendo esse texto aqui e eu nem falo sobre marxismo cultural, se não me engano, eu não menciono o termo marxismo cultural. Provavelmente eu ainda nem tinha conhecido o marxismo cultural ainda na época, ainda não estava tão contra o PT, né, como eu já expliquei, né, outras vezes para quem me conhece há menos tempo. Durante 10 anos eu militei pelo PT, nas épocas de campanha eu defendi o PT nas campanhas eleitorais, nas eleições, considerando que fosse menos pior do que o PSDB, não que o PT fosse ser solução, mas eu ainda considerava que o PSDB fosse pior justamente por ser dissimulado, né, por ser subversivo, e eu acreditar inocentemente que o PT era menos corrupto que o PSDB e que o PT defendia ideias de esquerda radical, que eu nunca fui de esquerda. Eu já vi gente dizendo que eu me converti, que eu deixei de ser esquerdista. Eu nunca fui esquerdista, mas eu apoiava o PT por pragmatismo, imaginando que o PT fosse menos pior que o PSDB. E ainda tenho essa dúvida do que é pior. Tanto eu falei na eleição do Aécio contra Dilma sobre o que seria menos pior, né? O Aécio seria menos pior que a Dilma, mas por outro lado, se o Aécio tivesse ganhado a eleição, com certeza o povo teria se acalmado, teria baixado a poeira e o PSDB ia dar continuidade à agenda comunista, socialista, globalista no Brasil, e o povo estaria mais acalmado, mais tranquilo pela queda do PT, da Dilma. E sinceramente eu não sei o que seria pior. Tanto que é isso que me preocupa com relação ao impeachment. Eu não defendo o impeachment, sou contra o impeachment, justamente por isso. Eu fico preocupado que com o impeachment da Dilma, com a queda do PT, o povo pense e se acalme achando que está tudo resolvido, que está tudo... que os nossos problemas acabaram, e a gente sabe que não. Eu como membro do PMDB posso afirmar que o PMDB não é a solução, da mesma forma como antigamente eu pensava que o PT fosse menos pior. Hoje eu acho que o PMDB é menos pior, e hoje eu sei que o PMDB também é controlado por esquerdistas, socialistas, comunistas, e sei que o PMDB não é a solução.
Eu sou revolucionário, eu acho que a gente precisa de uma revolução no Brasil, não tem outra saída. A gente precisa de uma intervenção militar, a gente precisa de uma nova Constituição, porque a Constituição de 88 é socialista, e evolução é a solução de problemas, e evolução dentro de um mesmo sentido, sem uma mudança brusca de sentido, de rumo, que seria uma revolução. E evolução seria continuar no caminho que o Brasil está seguindo, que é o caminho do socialismo. E acho que a gente precisa de uma mudança de rumo, sair desse socialismo que o Brasil já tem com a Constituição de 88. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, querer ignorar os fatos. O Brasil precisa de uma revolução, e isso só vai acontecer com o apoio das Forças Armadas, com intervenção militar. Eu sou revolucionário e admito essa palavra, né? Não vejo outra saída. Sei que o PMDB não é a solução, não vai resolver, também é esquerdista, também é socialista, mas infelizmente o povo brasileiro é muito alienado, as Forças Armadas estão dominadas pela maçonaria, os comandantes militares, tem muitos maçons, né? A maçonaria tem muita influência dentro das Forças Armadas. Então, infelizmente, eu sou revolucionário, eu defendo revolução, eu defendo intervenção militar, mas quando a gente vê a alienação do povo brasileiro e a força da maçonaria nas Forças Armadas, isso me preocupa muito. Então, o próprio fato do povo brasileiro em massa não apoiar a intervenção militar ainda, a gente vê como o povo ainda é alienado, né? A maioria das pessoas, mesmo os que estão na internet, são muito alienados, né? Talvez por não ter tempo, né, para estar estudando, se informando. Enfim, pessoal, eu defendo a intervenção militar, né? Não tem outro jeito, defendo uma revolução no Brasil, uma nova Constituição, mas infelizmente as alternativas que a gente tem para isso seria intervenção militar dominada pela maçonaria. Então a gente tem que ser pragmático, né? Eu sei que não é a solução ideal, mas hoje o melhor possível é o impeachment, né? Eu sou contra o impeachment, acho que não vai resolver, mas é o menos pior, né? Infelizmente não tem solução ideal. Com esse povo alienado que a gente tem, o Michel Temer é a solução menos pior hoje. Se tem muita gente falando, mas vamos defendendo uma nova eleição, né? E só que uma nova eleição com esse sistema eleitoral que a gente vem tendo nos últimos anos, manipulado, controlado, o Foro de São Paulo, os comunistas dominando toda a política, eles estão sacrificando um fantoche, um laranja, que é a Dilma, estão sacrificando o PT, o próprio professor Olavo já explicou isso. Eles iriam sacrificar o PT para acalmar o povo, esperar a poeira baixar e tocar a agenda esquerdista globalista. E farão isso, o planejamento deles é ou Aécio Neves ou Marina Silva, os dois são comunistas, os dois são esquerdistas, e com novas eleições eles vão fraudar a eleição de novo, como fizeram todas as últimas eleições desde que entrou a urna eletrônica, e vão colocar lá ou Marina Silva ou Aécio Neves. Esqueçam que o Bolsonaro não vai ganhar com urna eletrônica enquanto, no mínimo, não tiver como auditar a eleição, não tiver a impressão do voto para garantir na contagem do papel a veracidade, né, a legitimidade das eleições. E, sinceramente, pessoal, mesmo que a gente tivesse pudesse auditar as eleições e tivesse o voto impresso, a gente sabe que aviões caem, né? Então a gente viu o que aconteceu com Eduardo Campos, a gente viu o que aconteceu com dois executivos na linha, os dois primeiros na linha de sucessão da presidência do Bradesco recentemente morreram numa queda de avião em Brasília. Aí esse ano ainda também caiu um outro avião que matou um outro executivo que foi da Vale do Rio Doce e que também foi do Bradesco, que caiu o avião em São Paulo e matou ele e a família inteira. Então é esquisito, é muita coincidência esses três executivos com história no Bradesco terem morrido. A gente sabe que a Marina Silva tem aí uma relação com o Itaú, né? Tem uma mulher lá que é da família, que é dona do Itaú. Dona, será que é dona mesmo? A gente não sabe, né? Porque
tem os comentários que a gente vê de que o Itaú seja, na verdade, controlado pela família Rothschild e, né, secretamente, é claro, né, pelos Illuminatis, né, que tem os seus laranjas e quem sabe, né, e a Marina Silva ligada ao Itaú, né. Então, pessoal, não dá para esperar a solução com eleições, né? E se a gente tiver outra eleição esse ano, vai ser com o mesmo sistema que elegeu a Dilma, que eles vão fraudar e colocar ou a Marina ou o Aécio, e mesmo que o Bolsonaro seja candidato, é um risco deles derrubarem o avião do Bolsonaro. Então, esqueçam essa história de nova eleição. Acho que o menos pior hoje é o Michel Temer mesmo, né? Por mais que muita gente não goste e o PMDB realmente não seja a solução, nem o Michel Temer, mas a gente acho que tem que se conformar com isso, é o menos pior por enquanto. Ideal mesmo, intervenção militar, fechar, acabar com todos os partidos, fechar o Congresso, colocar, e melhor ainda, o ideal mesmo, restaurar a monarquia, voltar à monarquia, restauração do Império do Brasil, coloca lá o Bolsonaro como chanceler do Império, primeiro-ministro, uma monarquia parlamentarista com o Bolsonaro como primeiro-ministro, independência das Forças Armadas, eu já gravei um vídeo explicando isso, como um quarto poder, né? Mas, infelizmente, o povo é muito alienado, a maçonaria controla o Brasil, isso não vai acontecer. Então a gente tem que se conformar com o PMDB, com o Michel Temer, enfim, pessoal. E o motivo de eu estou gravando esse vídeo para dar uma satisfação, porque que eu sumi de vez da internet, né, até do YouTube. O Facebook, eu já faz tempo que venho só usando o Facebook para divulgar os vídeos, porque me tomava muito tempo o Facebook, eu já não estava aguentando mais faz tempo, até os vídeos na internet. Eu realmente tô esgotado, cansei mesmo, não tô, né? Enfim, pessoal, vi que a gente precisa partir, né? Eu preciso me dedicar, focar um pouco mais no meu trabalho, na minha vida pessoal, né? E focar, voltar um pouco para a realidade, né? Para o mundo real. Anos atrás, em 2013, fiz esse texto aqui, né? Um panfleto, né? Com um resumo, um pequeno resumo, né? Para apresentar para as pessoas que não estão na internet ou que não tem tanto tempo para estar se informando pela internet. Aqui tem várias palavras-chave, vários tópicos, assuntos que a pessoa lendo esse texto aqui vai ter uma boa introdução para a guerra cultural, mesmo hoje, né? Apesar de já ter 3 anos. Tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento. A televisão fica... só fala em corrupção, fala que o problema do impeachment da Dilma contra o PT é só corrupção e não entra no debate ideológico da esquerda, do golpe comunista, do Foro de São Paulo. Então esse texto aqui ainda ajuda muito a uma introdução para muita gente que ainda não está entendendo o que realmente está acontecendo e vai ajudar, simplesmente uma introdução para a pessoa buscar informação e conhecimento pela internet. Eu coloquei aqui o endereço do meu site, né, que lá a partir do meu site, né, para poupar espaço não dava para eu colocar um monte de links, então eu coloquei o endereço do meu site, aí no meu site tem o endereço para o meu blog, para o meu canal no YouTube, e a partir daí, né, todos os links e tudo que eu venho divulgando de várias pessoas, a pessoa vai encontrar no meu blog, nos meus vídeos, enfim, né, tem vários links lá. É um texto de introdução, no meu site eu coloquei o arquivo PDF, vocês podem baixar e distribuir à vontade, imprimir, tirar xerox, né, um panfleto que eu já fiz pensando nisso, para a gente sair, trazer para as ruas, para o mundo real, a guerra cultural, né, da internet, e a gente precisa disso. Estou pensando seriamente, depois que eu fui candidato em 2012 também, eu meio que desanimei, né? Vi que a política não ia resolver, que a gente precisa de uma intervenção militar. A minha ideia em 2012 era só ver como que funcionavam as eleições, aprender para tentar ser candidato a deputado estadual em 2014, mas aí eu vi que os partidos não tinham solução, não tinha esperança, né, nos partidos políticos, vi que a gente precisava de uma revolução, de uma intervenção militar, por isso que eu nem procurei mais o partido, me afastei do partido e não procurei nada sobre a candidatura para deputado estadual em 2014, mas hoje eu estou pensando novamente em
em procurar o partido para sair candidato esse ano a vereador, porque infelizmente eu já perdi a esperança também numa intervenção militar. O povo é muito alienado, tem a maçonaria nas Forças Armadas e estou vendo que não vai acontecer. E a gente não pode, a gente tem que tentar tudo que tiver ao nosso alcance, inclusive a política partidária, e continuo defendendo a intervenção militar. Não vejo outra solução, uma revolução tem que acontecer no Brasil, mas enquanto essa revolução não acontecer, a gente não pode ignorar a política partidária, a gente tem que tentar tudo que tiver ao nosso alcance. Não adianta ficar sonhando com uma revolução que pode não acontecer, né? Então, estou pensando em sair candidato de novo esse ano, e recomendo todo mundo que já tiver filiado a um partido, que está na internet, que está nessa guerra cultural, que tem essa consciência sobre todos os esquemas globalistas, comunistas, que saiam candidatos, nem que for, mesmo que não tenha chance, mas por aprendizado para sair candidato a deputado em 2014, a gente precisa tentar de tudo que tiver ao nosso alcance, inclusive se as Forças Armadas estão dominadas pela maçonaria e a gente não puder mais contar com os militares, a gente precisa pensar e se organizar em como defender a sociedade, o povo brasileiro sem as Forças Armadas. Eles não vão poder usar as Forças Armadas contra o povo brasileiro, né? Que a gente sabe que os militares da base, né, que são a força realmente, são gente do povo, e mesmo que os maçons lá que comandam tentem sabotar as Forças Armadas e manter tudo sob controle para a elite globalista, mas a gente precisa de alternativas, a gente precisa... Inclusive eu ando muito sedentário, né? Fiquei tempo demais na internet, gastei muito tempo no Facebook, entrei nessa pira, assim, eu estou precisando sair um pouco do computador, de internet, voltar a me exercitar, praticar exercícios, praticar artes marciais. E pessoal, a gente precisa disso. Comecem a se exercitar, praticar artes marciais, praticar esportes é muito importante. A gente precisa praticar tiro esportivo, né? É um esporte muito bom para a mente, né? Muito relaxante, né? A gente precisa organizar campeonatos de paintball, né? Organizar turmas, né? Praticar paintball, pessoal, é um esporte muito bom, né? Para treinamento, né? Então, pessoal, organizem, chamem seus amigos, né? Para organizar equipes, para praticar jogos de paintball. E aí a gente precisaria começar a espalhar equipes de treinamento de paintball por todo o Brasil e começar a organizar campeonatos de paintball, né? Para treinar, né, as equipes por todo o Brasil e treinar, né, estratégias, né, para campeonatos de paintball, né? Enfim, pessoal, a gente tem muito trabalho a fazer no mundo real. Continuar a guerra cultural na internet, mas a gente precisa ter um pé no chão no mundo real. Ajude, deem uma olhada nesse panfleto, quem gostar, por favor, ajude a divulgar, né? Façam, né, quem tiver outras ideias também, façam outros panfletos assim para divulgar também. Enfim, pessoal, fiz umas anotações aqui. Esse vídeo é mais para dar uma satisfação para o pessoal que veio me cobrar, né, por que eu sumi. Tem alguns vídeos que eu queria ter gravado nesse tempo, mas quando eu estava inspirado eu não podia gravar, depois quando eu podia gravar eu não estava inspirado, né, estava cansado, esgotado. E esse vídeo é mais para dar uma satisfação. Tudo que eu tinha para falar acho que já falei, né, tudo de mais importante. Vou focar um pouco, cuidar da minha vida pessoal, do meu trabalho que eu estou precisando, que nesses anos todos ficou meio de lado, né? Enfim, pessoal, eu estava vendo teve um tempo que, né, antes de eu parar de gravar vídeo, eu estava sentindo falta, né, por exemplo, do Saulo Calderon, né, que de repente ele também parou de gravar vídeo, sumiu por uns tempos e agora ele voltou. E aí ele comentou também num dos vídeos que ele estava sentindo uma energia muito pesada, que ele estava
sem motivação, não estava conseguindo. Eu até tinha ficado preocupado com um videozinho de menos de um minuto que ele postou, meio estranho, eu estava preocupado com ele. E até que ele voltou e explicou que realmente estava isso, ele estava sentindo uma energia pesada, não estava se sentindo muito bem, né? Ele já vinha falando isso antes de postar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no que ele vem dizendo nesses últimos vídeos. Ele comentou que falou com o Wagner Borges, e o Wagner Borges também falou sobre essa energia pesada, que eu também venho sentindo faz tempo, antes de eu parar de gravar os vídeos, eu também já venho sentindo essa energia pesada no ar. E vi gente comentando que, comparando, né, através de informações, que esse clima pesado que a gente está, essa energia pesada é parecida com o que teve antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vê uns movimentos, né, que a elite globalista está querendo, aliás, como sempre quis, né, por eles já teria tido a Terceira Guerra Mundial nuclear na década de 50, eles tentaram, né, e tem até uma história relacionada a Cuba, né, que o William Gaikar explicou, né, que foi por isso, e o William Gaikar ainda morreu antes da Revolução Cubana. Ele lançou o livro dele em 1958, falando sobre o papel de Cuba, né, que Cuba era um refúgio nuclear para a elite globalista, onde por isso que eles construíram todos aqueles hotéis e transformaram Cuba num paraíso turístico, para justificar todo aquele investimento naqueles grandes hotéis que serviriam para abrigar a elite globalista durante a Terceira Guerra Mundial nuclear. E logo depois que o William Gaikar revelou isso, lançou o livro dele, ele morreu no mesmo ano. E no ano seguinte teve a Revolução Cubana e o comunista Fidel Castro, que a gente sabe que também é um marionete da elite globalista, manteve tudo aquilo lá. Até hoje a estrutura turística de Cuba está preservada, esperando pela elite globalista. E tem o plano do Albert Pike, né, de 1871, ele já falou sobre 3 guerras mundiais, né, para chegar à nova ordem mundial, e as 2 primeiras guerras mundiais aconteceram exatamente como ele previu, planejou, e a Terceira Guerra Mundial está se desenhando também como ele falou há mais de 150 anos atrás, né, 140, 150 anos, e a gente está vendo isso se desenhando hoje. A elite globalista está perdendo o controle dos países que eles já dominavam há décadas, há séculos, graças à informação que hoje o povo tem acesso na internet. Eles estão desesperados para controlar a internet, não estão conseguindo, e por isso eles estão voltando aos velhos planos e vendo que para eles a saída é a Terceira Guerra Mundial e destruir toda a estrutura de comunicação para voltar o povo para a ignorância, para a falta de acesso à informação. E é por isso que a gente tem que aproveitar os meios e combater todas essas estratégias da elite globalista, que a gente tem tudo isso, essa guerra política, esse confronto político que a gente está tendo no Brasil, é uma repercussão disso. A elite globalista está perdendo o controle do Brasil porque o povo está se informando. O plano deles era implantar uma ditadura comunista através do PT, e através da internet a gente conseguiu enfrentar isso e destruir, acabar com esse plano deles. E é por isso que eles estão desesperados, e no desespero eles estão, né, planejando e orquestrando a Terceira Guerra Mundial. Então, pessoal, aí que está essa energia, né? Já faz tempo que eu vi também gente falando sobre essa energia pesada, sobre a guerra no plano espiritual, e Jesus já dizia, né? Nossa guerra não é contra a carne nem contra os